Olha, a CBF divulgou hoje o ranking para iniciar 2019. Né? Nós temos aqui os 10 primeiros. O Palmeiras e o Cruzeiro, que ganharam as duas competições nacionais, estão liderando. É que tem um critério, né? Você pega a média dos últimos 5 anos. Isso. E vai aumentando o peso ano após ano. Né? Isso. E aí face a média. O Palmeiras, por exemplo, nos últimos 3 anos ele ganhou uma Copa do Brasil e 2 brasileiros. Por isso ele cresceu. Por exemplo, pega o desse Cruzeiro, ano dá ganhou duas tem um Copas do peso Brasil. 5. O de 5 anos atrás tem peso 1. Peso 1, 2, 3, Tô 4. feliz com o meu peixe ali em 4. O Santos foi... 4. Ele chegou na semifinal da Copa do Brasil. Isso. Foi. E fez uma campanha Não, boa também quartas da Copa do Brasil. no Campeonato Brasileiro do ano passado. Tem pontuação de... Foi vice-campeão em 2016. Isso. Tem pontuação de estadual também. Tem Isso. uma série Olha a de... Chape, ó. Né? O Atlético Paranaense Subiu. crescendo também, ó. Então esses os 10 primeiros. E aí vamos com os goianos. Goiás o 24º, com 6.168, passou o Atlético, que tem 6.136 pontos, é o 25º. E o Vila Nova é o 34º, subiu 7 posições. 7 posições subiu o Vila Tá numa Nova. posição boa. O Vila 34. nessa posição, tirando os times campeões de cada estado e tal, ele entra para a Copa do Brasil direto. Isso é para as pessoas entenderem que ser quinto e 16º É diferente. no brasileiro claro. é diferente, como dizem e querem impor por aí, Não, né? quem fala isso aí fala por pura ignorância. Exatamente. Porque você garante seu time em competições de base, Sem dúvida. né? Você garante a possibilidade de entrar direto na Copa do Brasil. Ignorância, Você- falar mesmo. É por Aqui no pura Brasil ignorância. eles falam, ó, vice não vale nada, vale muito. Esse Vale ranking muito. serve para isso. São 20 disputando. Você incorpora isso em uma proposta de patrocínio. Claro. Fala, ó, meu time aqui é o tal do ranking. Isso aí é fruto Faz um de quê? gráfico, né, André? Em Faz um franca gráfico. evolução, a equipe. Evolução. E isso é fruto de quê? Dos 2 últimos anos de Campeonato Brasileiro, no 7º lugar. E da Série C recente, Então, né? Eu lembro Campeão. do Atlético no ano passado soltar foguete porque estava na frente do Goiás. Porque o Atlético era a Série A, lembram? Isso. Sim. E agora o Goiás consegue ultrapassar. A Então, diferença de pontuação a bem- rivalidade é pequena, né, a diferença. 32 pontos, é? Nós teremos então 4 na Copa do Brasil esse ano, né? 2019. Porque a Aparecidense está também como vice-campeão e o Atlético e o Vila vão pelo ranking, Sim. né? Vão pelo ranking tranquilamente. Por isso que é importante. Quando você ouve que ser o 5º na Série B ou 16º é a mesma coisa, não é. Não é. Você arma a estrutura para poder participar de competições mais vantajosas. Olha, as respostas da galera. O Rafael Moura, seria uma boa para o Goiás na Série A? Essa eu quero ver, hein? Nossa Senhora, vamos lá. Não dá, já deu o que tinha que dar. E no ano passado esnobou o Goiás. Thiago Luz. Não, tem torcedor que acha que o Rafael Moura é o mesmo de 2010. Já se passaram 8 anos, não dá conta mais. Flávio Barbosa. Jamais, chama rebaixamento. Firmino Filho. Igual a ele já tem o Lucão. Aliás, o Lucão tá na lista para renovar, né? Daqui a pouco vamos falar. Rubens Martins. Esse cara acha que é o CR7. Já deu. Ricardo Oliveira. Não, tem 4 rebaixamentos no 5. currículo. 5, Max. Conta esse último. Seria um retrocesso. Jogador fraco, caro, rodado e campeão de rebaixamento. Bruna Siqueira. É a voz do povo. Vox Populi, Vox Talvez Dei. ele dispute agora, Unanimidade, hein? talvez ele dispute pela primeira vez uma Série B, que muito provavelmente não vai ter time de Série A atrás Ah, dele. os caras ainda contratam. Ó, Quem? Vai pintar aí no Ceará ainda. É. Vai pintar no Fortaleza. É por isso que ele derruba os times, porque os times acreditam nele e dá no que dá. e vocês concordam com a galera? Eu concordo com a galera, não é mais o de 2010. Além de ter esnobado o Goiás, de ter preferido ir para a Série A e não ter optado por uma renovação do Goiás por causa do calendário. Isso ele falou na época. Ele esnobou o Goiás. E tem um aspecto que eu acho que ele não é um jogador que venha a contribuir. O custo-benefício dele não compensa. E o torcedor lembra. Melhor como é que é o que nome ele tem o daquele André atacante Lima, né? boliviano lá, o Moreno? Boliviano? É o Aqui Marcelo centroavante. Marcelo Moreno. Marcelo Em Moreno. 2015 o Palmeiras tentou contratar ele. Você lembra que o pai dele deu uma entrevista e falou assim, não,
Ele não vai pra time Ele tava que no disputa Grêmio, rebaixamento, não sei o que Ele tem. estava no Grêmio na época. Flamengo, né? Lembra? É, foi pro Flamengo. Do pai dele? É, no 15 Falando? do Palmeiras ele foi pro Flamengo. Não, não vai pra time que disputa rebaixamento, não, time não sei o que tem, tal, Falar tal, nisso, tal. ele anda por Então, onde? beleza. Ele tá na Aí Bolívia? o torcedor lembra toda hora dele na internet Você agora. não, você não Igual pode o torcedor ali. menosprezar as instituições. Nunca. Jamais. Porque as instituições, elas são permanentes e elas dão a volta por cima com uma grande facilidade. As pessoas passam. E o He-Man nunca foi tudo isso. Ele teve muito mais grife pela questão do He-Man, ficou famoso, eu tenho a força, a mídia. Nos grandes clubes mesmo, Pasqueta, ele não Mas jogou. aquele foi bem. Não, aquele foi muito Aquele bem, foi o bem. torcedor O gostou time do dele. Goiás era ruim pra caramba. Assim como o Walter, foi muito bem aqui. Foi. Mas, por exemplo, o Walter não é tudo isso, mas o He-Man nunca foi. O Walter veio pro São No Bento. Corinthians ele jogou pouco. Tá indo. No Atlético Paranaense. Nossa, mas jogador por jogador, o Walter é muito mais jogador do que ele. E lembrando que Eu acho. entre os rebaixados... tecnicamente, Nossa, mas muito muito melhor. mais. Tecnicamente, né? Mas profissionalmente não, né, Basqueto? O Walter jogou uma temporada. Não, é assim, ele relaxou, mas tecnicamente Não, é mas- excepcional, né? O Walter jogou de... Talvez seja um distúrbio que ele tem. Duas até temporadas. Não, Foge da não. vontade dele. O Walter jogou bem no Inter, tanto é que ele foi vendido pro Porto. Depois veio aqui e jogou bem no Goiás. 2 O anos. Walter jogou, vamos pegar assim, uns 5 anos bem. Ele não iria pro Porto à toa. Eu me lembro de fazer um Goiás Internacional o aqui, Walter que ele hoje- meteu 2 buchas no Goiás aqui. Ele era titular do Inter, O problema aí ele foi dele- vendido. o Aí ele relaxou. O problema Então. dele foi bolacha recheada e Agora, aquele refrigerante. o Walter Eu não hoje é comparo. ex-jogador. Ele é muito mais jogador do que o Rafael Moura. Mas muito mais. Não serve hoje pra jogar uma Série A. Já Malemar serviu pra jogar uma O Série Walter B. tem 3 anos que não joga. É Lembrando verdade. dos rebaixamentos do Rafael Moura, além do América Mineiro, Figueirense, Paysandu, Vitória e o Goiás. próprio Goiás em 2010. Talvez Goiás era nem ruim o demais. Ailê queira mais. O Ailê era apaixonadinho nele, né? Sempre foi. Assim como foi pelo Walter e quebrou a cara ao trazê-lo novamente. Quando ele saiu do Paraná, o Mário Celso Petralha, presidente do Atlético, falou que estão levando um ex-jogador. E depois ainda mandaram mais um, o Gedós. Nossa.